Então, aqui estamos. O último episódio do incrível Circo Digital. Chega a ser estranho pensar que se passaram 3 anos desde o primeiro episódio dessa série, que foi lançado lá em outubro de 2023. Eu ainda tava trabalhando na creche naquela época, pra vocês terem uma noção. Nós tivemos vários pontos altos e pontos baixos por aqui. E por que não pontos subterrâneos envolvendo a série. E após assistir o último episódio 3 vezes pra gravar esse vídeo, e também depois de todo mundo, porque eu queria assistir do lado de Rebi e não tinha o cinema que passasse o filme na cidade dele, eu resolvi fazer esta retrospectiva dessa que, sem dúvidas, é uma das maiores animações indies de todos os tempos. E bom, já que a gente tá em clima de festa, acho que vale a pena mudar um pouquinho a minha skin, né? Sendo assim, eu lhes apresento o legado de Digital Circus. Eu acho que esse é o melhor tópico para nós iniciarmos a nossa retrospectiva. É inegável que o Digital Circus deixou um buraco enorme em forma de palhaço Jester em todo lugar que esse desenho chegou. Seu episódio piloto foi um dos mais assistidos de todo o YouTube. Ele foi indicado ao Annie Awards, chegou com os 2 pés na porta na Netflix, sendo uma das primeiras séries indies, com episódios estreando na internet e num serviço de streaming ao mesmo tempo, ganhou lojas pop-up e restaurante temático no Japão, vai ter uma adaptação em mangá. E acho que uma das coisas mais incríveis para uma animação indie que não veio de nenhuma das gigantes da indústria, conseguiu passar no cinema em várias partes do mundo. Porque diferente de um certo cachorro branco, a Glitch sabe que o mundo não se resume à terra do Tio Sam e o Japão. Cara, esse lance do episódio 9 ter sido exibido no cinema foi tão bacana. Porque uma coisa é assistir a série no nosso PC ou celular, outra coisa é a gente se deslocar para uma sala de cinema com aquela qualidade de áudio e imagem, com todo aquele pessoal fantasiado, gostando da mesma coisa que você e até encontrando os dubladores no processo. É realmente algo muito especial. E eu vou te falar, a fandom de Digital Circus serviu horrores quando se tratou de conteúdo bacana. Teve universo alternativo, fã dublagem, música de fã com participação dos dubladores da série, memes de todos os tipos, cosplays super complexos. Eu perdi as contas da quantidade de Jaxes e Pomnis que eu servi no meio de café. Acho que a última vez que eu vi algo nascido da internet conquistar o mundo dessa forma foi, sei lá, o Psycho Gangnam Style ou a franquia de FNAF. É um fato que a série se tornou enorme e um exemplo de série indie que virou um fenômeno, fazendo a Glitch Production bater de frente com estúdios consolidados e levando ela mesma a outro patamar. Porém, será que isso tudo foi hype ou a série realmente é este mousse todo? Respondendo a minha pergunta de 5 segundos atrás, sim, a série é esse mousse todo. A primeira coisa que eu posso destacar nela é o seu visual, que é fortemente inspirado nos jogos 3D da década de 90, e até em obras um tanto obscuras para a maioria de nós, como a franquia Ragged Ann. Eu gosto pra caramba de uma animação 3D que tenta se distanciar do estilo Pixar e explorar formatos mais abstratos e procurar menos pelo realismo. O ambiente do circo digital é colorido, abstrato, criativo e, principalmente, feito pra deixar qualquer pessoa ali dentro maluco! É só a gente perceber que o quarto de cada integrante do circo foi feito sob medida pra deixar eles desconfortáveis. Com o quarto da Pomni, que tem esses móveis grandes demais pra elas, o quarto de Jax, que sendo delicado demais pra alguém tão agressivo, ou o quarto de Zubul, que é lotado de espelhos pra gatilhar a sua disforia. É possível ver uma baita melhora gráfica conforme os episódios vão passando, especialmente no quesito de textura e iluminação, o que torna bem engraçado ver os primeiros episódios, especialmente pegando a bolha de comparação, porque aqui ela tá pálida de tão branca, e nos episódios mais pra perto do fim, ela tá tão transparente que chega a reluzir. A dublagem, tanto a original quanto a nossa versão brasileira, é pra mim um dos pontos mais altos da série. Todo mundo tá muito bem escalado e claramente se divertindo muito por cada pérola que é soltada.
Mas acho que os destaques claramente são pro Guilherme Briggs e pro Alex Rochon, ambos dubladores do Kane. Eles têm toda a energia de que um anfitrião precisa pra começar o show. Mas ao mesmo tempo, quando o Kane começa a degringolar, eles aguentam um tranco de maneira magistral. Senhoras e não senhoras, aquela cena musical do episódio 8 foi puro cinema de tão maravilhosa. Eu até aprendi a cantar ela inteira de tantas vezes que eu repeti essa jossa. Achei que já estavam a par da hierarquia desse lugar. Mas é claro, eu acho que qualidades técnicas não se sustentam bem se a gente não tiver uma boa escrita. Coisa que a dona Guzzi Works matou no peito e fez um golaço, porque o roteiro de Digital Circus é uma delícia de acompanhar. Aqui, a inspiração em I Have No Mouth and I Must Scream é bem óbvia, com Kane sendo uma versão bem mais enérgica e desesperada por amor do N. Por mais que os mistérios sobre aquela realidade sejam interessantes e trabalhados de um jeito que recompensa a gente que faz teorias, é nas interações entre personagens que a série brilha de verdade. Todo mundo aqui tem as suas próprias questões e gimmicks geradas tanto pelos seus arquétipos quanto pelos seus corpos digitais, as quais são engraçadas o suficiente para nos tirarem boas gargalhadas, ao mesmo tempo que criam cenas dramáticas que apertam os nossos corações justamente pela situação horrível que aqueles corpos geram. Eu mesma, nessa reassistida, chorei horrores em todas as cenas que o Kingo tava lúcido, porque as coisas que ele fala sobre preservar a memória de quem se foi e de que, mesmo distantes, as pessoas que nos amam de verdade sempre vão voltar pra nós, me quebraram profundamente. Outro desses momentos que aperta demais o meu coração é a dinâmica da máscara da Gengo, que começa com a brincadeira dela ficando triste toda vez que a máscara feliz quebrava, e mais tarde isso é usado como uma das melhores analogias a conviver com um transtorno de personalidade, e de certa forma finaliza com a evolução da própria Gengo, de já não precisar da máscara feliz pra ser feliz. A série faz um bom trabalho de apresentar os personagens e as suas questões, aprofundá-las ao longo das tramas e fazer a gente se importar quando as coisas começam a descaralhar de vez na reta final. Honestamente, eu gostaria que Zubul tivesse tido um pouquinho mais de destaque ao longo da série, visto que a sua questão de disforia era muito interessante e eu considero ele uma das representações trans e não binárias mais significativas das animações. Mas não dá pra negar que Elo ficou bem apagado de comparado com os demais. Eu também sinto que os 2 primeiros episódios são os mais fracos da série, mesmo tendo seus momentinhos de brilho. Não me entendam mal, eles são bons episódios, introduzem muitas das coisas importantes pro resto da trama, mas é que depois do episódio 3 a escrita da série melhora num ponto que esses 2 são só meio chatos de acompanhar. Agora, eu acho que eu deveria comentar um pouquinho sobre os nossos protagonistas, né? E sim, eu falo de protagonistas no plural, porque claramente este perna longa pintado de roxo também é uma força motora dessa série. A Pomini, pra mim, começou bem mais como os olhos da audiência do que como uma personagem em si. Mas conforme a série vai ganhando tração, ela também vai crescendo e se tornando alguém bem mais gostável do que ela era no começo. Ela foi de alguém que, no desespero, abandona as pessoas sem pensar 2 vezes, para a pessoa que joga na cara do antagonista todos os erros que ele cometeu e tudo só parece tão natural. Bom, acho que talvez tirando aquela cena do computador no 7º episódio, que por mais que o Abel criou essa confusão na cabeça da bichinha, eu não sei se dá pra engolir ela ficando temerosa sobre sair ou não sair. Mas, no geral, ela é bem consistente e conduz muito bem a série. Sem contar que o design dela é extremamente carismático. Não tem como você não achar ela fofinha. Olha a Japicoticote. Mas agora, o Jax. Senhor amado, como eu amo odiar esse desgraçado. Ele é um arrombado, um filho da puta, um ser desprezível que só cresce pra cima de gente que não tem psicológico pra se defender. Mas sejamos honestos. É impossível não prestar atenção nesse serzinho babaca. Especialmente quando a gente percebe que toda essa marra e masculinismo dele é só uma máscara pro quão mentalmente fraco ele é. O Jax quer desesperadamente que nós o enxerguemos como macho alfa farmador de aura. Next, me perdoe por essas palavras que foram ditas pela minha boca. Mas sabe qual que é a verdade? Ele
Ele é um merda! Inseguro, mentalmente instável, ansioso, não sabe se comunicar com as pessoas e, principalmente, ele é uma pessoa traumatizada que transfere a dor do trauma pros outros pra se sentir um pouquinho melhor. Aquele discurso todo do episódio 6 é o que melhor exemplifica isso. Porque ele grita e berra que não se importa com ninguém no circo, que ele é o mastermind que ama brincar com o sentimento dos outros. Mas aí você vê a cara que ele tá fazendo e ela entrega que tudo isso é uma grande mentira deslavada. Ainda mais porque depois disso, ele fica em ponto de bala pra abstrair várias e várias e várias vezes. E isso é tão bom! Enquanto a Pomni representa as pessoas que procuram evoluir após uma situação traumática, procurando não apenas se ajudar, mas ajudar quem tá à sua volta e se conectar com as pessoas, o Jax é aquela pessoa que usa os próprios traumas como justificativa pra escaralhar com a vida dos outros, ficando cada vez mais doente no processo. And I think it's beautiful. Bem, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar da série em si. Esse aqui é o meu top dos episódios. Ninguém vai me convencer de que o episódio 4 não é o melhor deles. E agora... e se a gente falar de treta? Sabe, Rosalians, eu já estive em vários fandoms da minha vida. Fandoms maravilhosos e tranquilos, onde todo mundo são pessoas respeitosas e gentis. Fandoms que vira e mexe ficam agressivos, mas no geral nunca me deram problemas. E fandoms que só nexo na causa, porque... eu não faço a mais puta ideia como tanta gente perturbada se juntou ali. E infelizmente Digital Circus se encaixa bem até demais nessa categoria. E isso eu não tenho como negar. Às vezes, um fandom maluco surge quando a própria obra possui elementos complicados, pra não dizer outra coisa. Tanto que até hoje no fandom de Warhammer, a gente tem problema com um bigodista que não sabe interpretar texto. Mas, na grande maioria das vezes, um fandom doido surge independente se a obra é de boas ou se tem alguma coisa suspeita. A prova disso é que Sonic e My Little Pony são obras voltadas pra toda a família e, por algum motivo que vai além da minha compreensão, atraem muita gente estranha com gosto duvidoso que me fazem questionar se a gente não deveria deixar o planeta na mão dos golfinhos. Dada essa tangente, a primeira controvérsia de Digital Circus se deve ao fato de que tem muita criança que faz parte do fandom e assiste o desenho, visto que muita gente associa esse visual colorido e personagens com estética de brinquedo como algo infantil. Diquinha de sarinha pra vocês! Não é porque a obra tem a saturação no talo e bonecos fofos que você deve deixar a sua criança assistir. Por acaso ninguém aprendeu nada com Happy Tree Friends, não? Fato é que, por conta desse tanto de criança que acompanha a série, não é incomum a gente encontrar conteúdo bem estranho no YouTube Kids envolvendo a série. O famoso Elzagate, que acho que eu nem posso mostrar aqui. Mas se vocês tiverem curiosidade sobre o assunto, o NZ fez um vídeo muito completo sobre essa nova fase do conteúdo infantil problemático no YouTube e que eu faço questão de deixar aqui na descrição pra vocês verem depois de ver o meu vídeo. Outro problema desse fandom, que até um teaser da série brincou sobre, é o fato de que é muito difícil você não topar com o Art Not Safe for Work dessa série. Não me levem a mal, eu não sou uma pessoa puritana que acha que Art Not Safe for Work e artes explorando sexualidade não devam existir. Muito pelo contrário, eu acho que esse é um assunto que nós também devemos explorar, como artistas e tudo mais. Porém, eu devo concordar que é muito chato você querer procurar artes legais de algo que você gosta e tudo que pula na sua tela são coisas dignas dos 120 dias de Sodoma. E eu sei bem essa sensação porque eu sou main Giovanna. E tudo que focaram nas fanarts dela foi na comissão de frente e na traseira. Inclusive, eu posso dizer o quanto eu acho bizonho o fato de que o pessoal conseguiu hipersexualizar personagens tão abstratos quanto a Gangle. Pessoal, a mulher é um monte de fita numa máscara. Como é que vocês fizeram isso? A Hagatha e a Pomni eu até consigo entender porque elas têm um corpo mais humano, apesar de eu achar bem zoada essa hipersexualização em cima delas. Mas cacete, na Gangle e em Zubul, o pessoal se superou. Outro ponto de crítica, e esse é bem mais em relação a Glitch do que sobre a série em si, é o fato da empresa lançar muitos produtos com preço alto toda vez que lança algum episódio ou uma série nova. Aqui eu
até consigo entender os dois lados, porque, de fato, o preço dos produtos mais o frete pesa muito no nosso bolso. E eu acho que a Glitch poderia dar uma maneirada na quantidade deles. Ao mesmo tempo, eu entendo que esses produtos são a forma com a qual eles se mantêm, já que o AdSense do YouTube não cobre todos os custos que eles gastaram com as animações deles. Fora que eles ainda são uma empresa menor que não tem a plataforma que uma Disney da vida possui, que ajuda a baratear os custos de produção. Essa aí eu deixo pra vocês discutirem nos comentários o que vocês acham. Eu sou completamente neutra nesse caso. Mas eu acho que nada dentro dessa fandom gerou mais polêmica do que esses 3 pontos aqui. Chips, visões divergentes sobre pontos da série e o vazamento do episódio 9. E nesse último sobrou até pra criadora da série. Briga por chip sempre existiu em tudo e qualquer fandom, que tem mais de 2 personagens recorrentes. Mesma coisa com interpretações divergentes sobre vários pontos de uma mesma série, como headcanons, por exemplo. Eu sinto que isso piorou consideravelmente depois da pandemia de Covid, porque o povo parece que desaprendeu a conversar e discordar como pessoas normais. Isso quando a coisa não escalona para um delírio de grandeza onde a pessoa leva a opinião particular dela sobre a série como verdade absoluta do universo e fica frustrada quando o canon não é como ela queria e culpa os produtores da série por isso. E esses fatores dentro do fandom de Digital Circus acabaram virando uma praga. Do nível de gente que é delulu da cabeça, jurando de pé juntos que alteraram a escrita do Jax porque ele ficou popular no piloto. Eu acho engraçado que o pessoal às vezes se torna a própria Wanda Maximoff pra alterar a narrativa porque elas acham que é certo, mesmo que a série diga o contrário. Mas eu apontar que Zubo é não binário e coisa que é canon, eu sou a pessoa que é doida, eu sou maluca, eu sou surtada. E aí a gente chega no ponto de falar do acontecimento que foi o vazamento do episódio 9. Nessa aqui eu deixo até créditos pro Piscine pelas informações sobre isso, porque eu definitivamente não sou cronicamente online o suficiente pra ir atrás de uma coisa dessas. Aqui eu vou dar um resuminho do que aconteceu. Então se querem a treta completa, o link vai estar aí na descrição. Vazamentos são coisas que infelizmente acontecem com alguma frequência em vários âmbitos do entretenimento. Quem é do fandom de Miraculous já tá calejado com isso. Mas eu diria que a coisa ficou consideravelmente pior com Digital Circus, porque esse era o episódio final e que ia estrear no cinema. Então eu não julgo quem ficou Braguzi a respeito disso. Porém, ao mesmo tempo, eu não posso julgar ela por ter tido a reação de o que vocês querem que eu faça? Porque essa questão da distribuição de episódio e segurança dele não depende dela, mas da empresa que faz a distribuição da obra. Mas a partir dessa resposta seca, o fandom se sentiu bem à vontade pra tecer ataques a Guzi que, como é do seu padrão, tentou responder todas as críticas uma atrás da outra, resultando nesse post do Blue Sky onde ela comenta que ela já não gostava mais da própria obra, o que é de partir o coração de qualquer pessoa que cria histórias. Porque quando a gente não sente mais que consegue amar a própria obra, é como se algo morresse no nosso coração. Acho que sim, a Guzi cometeu alguns erros em como ela gerenciou o fandom, como algumas trollagens que ela fazia e opiniões fortes que podiam irritar as pessoas, sem contar essa mania dela de ficar respondendo tudo e todos a todo momento. Mas, cara, eu acho que esse ódio em cima dela foi tão desproporcional e, de certa forma, deixou um gosto muito amargo no final que deveria ser muito especial. Porra, ela é uma mulher trans que fez a animação indie mais relevante da atualidade e começou no YouTube fazendo animações super diferentonas. Ela é foda! Chegar onde ela chegou é foda. Então eu só não consigo mensurar o quão ruim foi pra ela sentir esse peso todo de um fandom maluca nas costas. Bem, mas passando as controvérsias, apenas nos resta olhar o final e nos perguntarmos: será que isso tudo valeu a pena? Então, o final, né? Ai, esse final. Pelos trailers e imagens promocionais, eu esperava algo no estilo The End of Evangelion, mas eu acho que, mais do que nunca, isso aqui é a versão moderna dos episódios 25 e 26 originais de Evangelion. O que muito me agrada, pois esse final do Parabéns
foi extremamente catártico pra mim e definiu muita coisa da minha arte. Mas eu sei que definitivamente não vai agradar todo mundo, igual os episódios 25 e 26 originais. Se você tá esperando grandes revelações sobre a CIA e por que o Circo Digital ainda tá em ativa, ou talvez mais sobre o início desse projeto do Circo Digital, e essas coisas que nós teorizamos por anos e anos, eu sinto muitíssimo, mas isso foi deixado bem em aberto e, considerando o quanto a Guzi tá de saco cheio da fandom, acho que nós nunca vamos ter de fato explicações concretas. O que pra mim, uma fanfiqueira de mão cheia, que gosta desses espaços em branco de uma trama pra construir dentro deles, não é um problema. Mas eu compreendo quem ficar desapontado com isso. O foco desse último episódio, na verdade, foi a coisa que a série mais prezou em toda a sua narrativa: a relação entre os personagens. Desde o episódio 3 ficou bem claro que uma das coisas que pode facilitar a abstração dentro desse mundo era a sensação de isolamento, a sensação de que você não importa nesse mundo e, principalmente, a sensação de desespero e falta de controle extremo. Ao longo dos episódios, vários personagens estiveram bem perto disso acontecer. Gengo se sentia menor que todo mundo por não ter o controle da sua mudança de humor. Agatha tinha vários problemas envolvendo a sua mãe narcisista e fazia tudo pra não ser esquecida. Zubul lidava com a disforia do seu corpo digital. Kingo sempre tava esquecendo de tudo fora do escuro. Minnie começou essa série inteira em completo surto. Mas, mesmo assim, nenhum deles caiu pro profundo desespero. Gengo e Zubul encontraram apoio em suas relações com seus corpos. Kingo, Pomini e Agatha formaram uma relação de família tão doce que meu olho encheu de lágrimas só de pensar nisso. Todas essas pessoas se encontraram e se entenderam, e mesmo não compreendendo totalmente a dor do outro, elas decidiram que ficariam juntas, se ajudando e se apoiando. Coisas que nos tempos atuais é uma mensagem muito poderosa. Mas agora, a única pessoa que realmente não criou nenhum vínculo e afastou todo mundo de perto até que fosse tarde demais, acabou abstraindo. E deuses, foi aqui que esse episódio brilhou. Jax já demonstrava que não estava bem fazia um bom tempo. Porém, a sua personalidade espinhenta, fruto de traumas muito complicados de se lidar, lhe fazia se afastar de tudo e qualquer pessoa que minimamente pudesse ajudar, lhe fazendo criar uma persona de bully para atormentar todo mundo que minimamente lhe lembrasse das suas inseguranças. Jax é alguém horrível. Definitivamente alguém que suga a energia e vontade de viver de qualquer pessoa que convive constantemente com ela. Mas ao mesmo tempo, Jax precisava muito de ajuda porque, mais do que odiar os outros, Jax se odiava e se odiava muito. Se odiava por não ser o que seu pai esperava, se odiava pelas coisas que sua mãe fazia consigo, se odiava pelo que fez com a sua mãe, se odiava por deixar as pessoas se aproximarem. E se você notou os sinais, ela se odiava por não conseguir se aceitar como uma pessoa trans. Sim, um dia após o lançamento do episódio 9 no YouTube, a Guzi fez esse desenho se referindo a Jax como ela e confirmando uma das maiores teorias do fandom, de que Jax era uma pessoa trans. Confesso que eu originalmente pensava que Jax poderia ser uma alegoria a homens trans que, numa tentativa de validarem a sua identidade, acabavam reproduzindo os estereótipos de gênero mais tóxicos possíveis, sem perceber que isso também lhes feria. Tanto que aquela cena dela vestida de maid, pra mim, foi um momento de disforia profundo. Porém, agora que eu sei que Jax é uma mulher trans, ou uma pessoa trans feminina, porque ela ainda usa os pronomes masculinos também, a minha visão mudou um pouquinho. Jax não conseguia se aceitar. Odiava ver pessoas que lhe lembravam daquilo que ela não conseguia ser. As que mostravam fragilidade, que conseguem ser gentis com os outros, que ajudavam os outros genuinamente, que assumiam o que eram sem medo do julgamento. E por isso ela era tão cruel com todas as mulheres e pessoa não binária da série, porque eles lhe lembravam daquilo que ela não conseguia ser, ou o que torna mais triste, aquilo que ela não pode ser. Jax preferiu se destruir e recusou todas as ajudas que poderia ter por ter um medo absurdo de que a situação com a sua mãe se repetisse. Ela é a vítima e a vilã
De certa forma, podemos até mesmo enxergar o processo de aceitação da Guzzi na forma como ela escolheu escrever Jax. E puta que pariu, como eu chorei na cena de Isn't She Lovely? E na verdade, eu arrisco dizer que eu chorei do começo ao fim desse episódio, porque o valor humano aqui foi absurdo. Além da cena de Isn't She Lovely, a cena do abraço da Agatha e da Pomni e a revelação da forma humana deles foram as coisas que mais acabaram por mim. Que mais acabaram comigo. Porque... eu vou começar a chorar aqui. Eu chorei escrevendo. Eu chorei lendo. Ver essas pessoas que sofreram tanto, tendo um final feliz, mesmo que agora nós sabemos que eles nunca vão sair daquele lugar, aqueceu tanto meu coração que eu só pude chorar e pensar na minha própria vida. As pessoas que eu amo, as pessoas que eu cuido, as pessoas que não desistiram de mim. Todas elas ainda existem, mesmo quando eu tô longe. E mesmo quando o mundo tá escuro, nós ainda podemos fazer um lugar feliz e nos permitimos nos conectar com essas pessoas, entendê-las e apoiá-las. Tem tanta coisa que eu poderia falar sobre esse fim, como a redenção do Kane e como ele foi a antítese perfeita do AM, o passado da Ribbit com a Jax, aquela ceninha muito fofa de Zubo e Ningle sobre ser difícil de lidar com a morte de alguém que a gente não gostava, mas acho que tudo que eu posso dizer é que se a I Have No Mouth era o que acontecia quando a apatia humana e ódio tomavam conta de tudo, nos servindo de alerta para o futuro, Digital Circus é o que acontece quando criamos uma comunidade amorosa nos piores momentos e, mesmo com tanta dificuldade, ainda conseguimos seguir em frente, todo mundo junto, sendo uma mensagem excelente para se passar nesse presente cinzento. E torço que reverbere por anos a fim, assim como a sua inspiração ainda reverbera. Eu sou Sarah de Bliss, às vezes Sebastian. E se você gostou desse vídeo, considere curtir, se inscrever e dar uma olhada nos links da descrição para apoiar o meu trabalho com o Pix, ou com a venda dos meus livros, ou até mesmo me seguindo lá no Discord. É sempre um prazer ter vocês aqui. Eu vou indo nessa, nos vemos no próximo vídeo e... ela não é adorável? When did I stop flying? Is it a waste of time?